Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre um filme que se tornou um grande clássico da história da Walt Disney Animation Studios. Que é um clássico, é incontestável, mas será que é um bom filme? Para saber a minha opinião, primeiramente se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e agora vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Cinderela, filme da Walt Disney Animation Studios de 1950. Estou falando de Cinderela aqui no canal, afinal, como vocês sabem muito bem, recentemente saiu um filme na Amazon Prime Video que também é uma adaptação dessa história clássica dos irmãos Grimm, Cinderela, que veio aí de diversas lendas do passado, que não cabe falar que essa aqui é a adaptação da Disney de Cinderela. Saiu essa adaptação no Prime Video, eu achei um filme bem ruim, eu falo um pouquinho mais sobre ele na minha crítica de Cinderela de 2015, o live action da Disney, que por sua vez é uma adaptação desse filme que a gente vai falar aqui hoje. Então, para você ter um pouquinho mais de contexto, se quiser assistir, a minha crítica do live action vai estar aqui no card, vai aparecer em algum lugar aqui para vocês clicarem durante o vídeo, beleza? E no final do vídeo vai aparecer o link também, se você quiser simplesmente entrar no link do canal dos Disnéfilos e ir para lá, só fazer isso, mas assista ao vídeo de Cinderela. E agora a gente vai falar sobre esse filme que, como já foi mencionado no vídeo, é um grande clássico da Disney e da história do cinema. Para quem não está familiarizado com a história da Disney, né, como um estúdio, a Disney viveu os seus anos de ouro ali logo no seu início, com Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, entre outros filmes, e durante a Segunda Guerra Mundial viveu um período de baixa, né? A Disney lançou poucos filmes, a maioria deles eram coletâneas de curtas metragens, né? Até que com o fim da guerra, poucos anos depois, a Disney veio com o seu novo longa-metragem, o primeiro filme da Era de Prata da Disney, como é conhecida, Cinderela. Inclusive tem um vídeo falando sobre os filmes da Era de Prata aqui no canal, fazendo o ranking deles, né? Cinderela é um filme que é um grande acerto da Disney, simplesmente por apostar em uma fórmula que já havia se provado certeira na Era de Ouro, né? Ele é basicamente o Branca de Neve da Era de Prata, né? Apostar em uma história de princesa clássica com um filme encantador, bonitinho, com músicas, uma animação visualmente marcante, basicamente era a forma para o filme se tornar um grande sucesso e deu muito certo, né? E como eu já mencionei também, o filme não se tornou só um sucesso na época, ele venceu gerações, venceu o tempo e até hoje ele é um filme relevante, importante, com uma legião de fãs. É muito interessante a gente pensar nisso, já fiz crítica de outros filmes antigos da Disney aqui no canal, mas é legal quando você pega essas animações antigas de 1930, 40, 50, como é o caso de Cinderela e alguns anos um pouco depois também, é legal como essas animações se tornaram atemporais. Existem fãs de Cinderela que nasceram em 2000, em 90, que são fãs incondicionais do desenho e eu sou um exemplo dessas pessoas, né? É um filme que venceu as barreiras do tempo aí, com certeza, e não venceu as barreiras do tempo à toa, né? Você percebe que outras animações, outros filmes, até da própria Disney, acabaram morrendo com o tempo e se tornaram esquecidos. Quando o filme é bom, o filme dura. E aqui já está a prova, né? Aqui já está o argumento máximo que Cinderela realmente é um filme muito bom. É uma história simplesinha, a Disney não se esforça para incrementar a história, mas isso você percebe em outras animações do estúdio, principalmente dessa época, né? A história simples do conto de fadas é contada na sua simplicidade, né? Algumas dessas opções são curtas e dependendo do filme, o filme pode se tornar até uma experiência um pouco lenta, mesmo sendo um filme curto. Exatamente porque essas histórias são simples, né? A narrativa de Cinderela vai de A a B com apenas uma ou duas grandes viradas principais ali. É uma história simples, basicamente até meio previsível, até porque é baseado no conto de fadas, então você conhece da onde veio a base dessa história. O charme aqui está na maneira de contar essa história, uma história extremamente bem contada. É interessante que para preencher esses espaços, né, desse longo tempo de duração, entre aspas, o filme tem mais ou menos 1h15 minutos de duração, a Disney coloca essa interação entre os ratinhos e a Cinderela, entre os ratinhos e os passarinhos e principalmente entre os ratinhos, o Lúcifer e o Bruno, que é o cachorro, né? Existe essa interação entre eles que serve basicamente para duas coisas. A
primeira, acrescentar história ali, preencher essa história, e a segunda é agradar o público infantil, né? Cinderela é um filme bastante infantilizado e encantador para esse tipo de público. Por causa desse tipo de dinâmica que é acrescentada no filme, é muito difícil que as crianças não se envolvam com essa história. E aqui é interessante deixar bem claro que Cinderela ele é um filme para todos os públicos, ele não é um filme para as menininhas, afinal existem elementos na história que agradam todas as crianças, né? Então não existe uma criança que não fique vislumbrada com as canções maravilhosas, que não fique maravilhada com os momentos lindos animados pelos animadores, a animação visualmente é muito linda, que não fique encantado com essa história mágica que está sendo contada e que não se divirta com os momentos extremamente engraçados e divertidos que existem em Cinderela. Cinderela, a animação, é um filme extremamente engraçado e, na maioria das vezes, o humor funciona para a criançada e para os adultos também. Eu garanto para vocês, confesso que eu dou boas gargalhadas com Cinderela. Existe uma cena que eu até deixei marcada aqui para mencionar, que é uma cena onde a Anastácia e a Cinderela estão aprendendo a tocar flauta e a cantar. Eu não lembro exatamente qual das duas está tocando flauta e qual que está cantando. Eu sei que a madrasta está no piano ali. Aí uma delas está tocando flauta e começa a fazer assim com a flauta, acertar a outra na cara e a outra fica ai, 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 ai. Eu dou tanta risada com essa cena. Para mim é uma das melhores do filme. E o filme é cheio dessas gags engraçadinhas, principalmente envolvendo as duas irmãs desajeitadas da Cinderela, os ratinhos, que são também bastante engraçados, em especial o Tatá e o Zack, e também o rei. É legal pontuar que, apesar do príncipe ter uma importância tão grande assim na história, ele tem pouquíssimas falas, ele tem pouquíssimos diálogos, ele quase não aparece, você vê ele basicamente em pé, acenando para as princesas, e depois aquele momento romântico com a Cinderela, que basicamente não tem nenhum diálogo. Enquanto isso, o rei, que é só o pai do príncipe, tem muito destaque, tem muitos diálogos e diversas piadas, né? E se vocês assistiram a minha crítica do live action de Cinderela, vocês viram que eu mencionei que eu sou um grande fã do príncipe por causa de Cinderela 3, eu adoro a participação dele em Cinderela 3, mas em Cinderela ele não participa tanto, ele não é tão presente assim, por isso que eu sou fã dele por causa do terceiro filme. Agora o rei, que eu já amo em Cinderela 3, eu também amo por causa desse filme aqui, porque o personagem é basicamente o mesmo, ele tem muita coisa para fazer e as dinâmicas entre ele e o Grão-Duque são excelentes, extremamente engraçadas, divertidas, você se diverte com essa bipolaridade do rei, né? O rei aqui, no caso, ele é louco para ter netinhos, ele tá ficando velho, então ele precisa que o príncipe se case para dar netinhos para ele, então gera boas piadas esse momento dele falando que pro Grão-Duque, né, se ela vai servir para uma boa esposa, mas na verdade ele queria dizer se ela vai servir para dar netinhos para ele e etc. São momentos extremamente engraçados e eu adoro as participações do rei. Voltando para os ratinhos, um dos maiores acertos do filme é essa relação Tom e Jerry entre os ratinhos e o Lúcifer, que é o gato da madrasta. É uma relação que é até divertida e é interessante porque essa relação ela não serve só para encher linguiça, sabe? Para preencher o filme. Apesar de eu ter dito que ela serve para preencher o filme, eles não fizeram isso de maneira porca, né? Eles inserem isso como algumas problemáticas. Então, toda essa dinâmica entre os ratinhos e o Lúcifer, apesar de ser um pouco longa, o que acontece entre eles gera reações que vão influenciar na trama principal do filme depois, seja em uma atitude de tal personagem, seja em uma facilitação que o filme precise para se concluir e etc. Então, tudo tá amarradinho, até as piadas servem para contribuir com a história. Digo mesmo das piadas que envolvem as irmãs da Cinderela e o rei. Tá ali, é para fazer graça, é para preencher o filme, mas faz sentido, contribui como um todo, não é piada aleatória. O filme não para fazer piada, o que é espetacular. Estamos falando de uma animação de 1950. Tecnicamente, Cinderela é primoroso, é um filme maravilhoso visualmente, a técnica de animação é maravilhosa, a animação em 2D é uma animação que dura muito tempo, é uma animação que não fica feia com o passar dos anos. Não dá para dizer o mesmo das animações em 3D, por exemplo, percebe-se que Toy Story, apesar de ser um grande filme, é um filme feio visualmente por causa do passar dos anos e da evolução da tecnologia. Aqui não, aqui resume-se ao talento dos animadores. Os animadores da Disney na época eram extremamente talentosos, alguns se tornaram lendas. Então, os traços são suaves, o movimento dos personagens é extremamente fluido, todas as concepções de cenários são lindas, o design do filme é maravilhoso, então a animação tecnicamente é maravilhosa e não tem nenhum defeito para pontuar, é só lindo, é só perfeito, é só extremamente bem feito. Inclusive, a animação ela também contribui para contar a história, afinal essa técnica possibilita você contar diversas histórias e
fazer de coisas na trama que em live action, principalmente na época, você não conseguiria fazer. Como, por exemplo, as transformações da Cinderela e etc. Seria muito difícil fazer isso em um live action. Então, a animação é muito mais fácil de você fazer isso e eles fazem isso de maneira muito bonita, muito bem feita. Um exemplo de como as cenas animadas, elas também contribuem para contar a história ali só nos traços, né? Existe uma cena maravilhosa da Cinderela entrando no quarto da madrasta, né? Nos outros quartos ela só entra, a gente não vê o que acontece lá dentro, só ouve os diálogos, né? Então a gente fica com aquele negócio imaginando como que as irmãs tratam ela, apesar de ouvir os diálogos, e quando ela entra no quarto da madrasta, o filme faz um suspense, a tela fica escurecida, eles iluminam a madrasta aos poucos, com uma iluminação que transforma ela em mais imponente, mais amedrontadora ainda, e quando volta para Cinderela, você percebe que ela está exatamente onde a janela está refletindo, e existem aquelas grades da janela que quase que representam as grades de uma prisão, então você percebe só nos traços, nem precisava de diálogo da história nem nada, só com os traços você percebe como a madrasta é ameaçadora, é perigosa, ela dá medo e como a Cinderela se sente presa ali dentro. A animação é perfeita e isso é só um exemplo, durante o filme você tem diversos outros exemplos disso. Outro ponto extremamente positivo aqui nesse filme é que ele é um filme musical e as músicas de Cinderela, todas, absolutamente todas, se tornaram clássicas do cinema e dos fãs da Disney, com certeza. A primeira música, A Dream is a Wish Your Heart Made, eu acho que é assim, não lembro agora. Mas é maravilhosa, a melodia é marcante, e aí você vai seguindo o filme, a música dos ratinhos costurando, outro clássico. A música Bibi de Bob de Bull, da Fada Madrinha transformando a Cinderela, outro clássico, fizeram até funk. A música da valsa, outro clássico. E assim o filme vai construindo músicas tão boas, com letras tão boas, tão marcantes e tão cativantes, que se tornaram clássicos. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar de Cinderela é como até nessa época a personagem ela é uma personagem forte. Estamos falando de uma animação de 1950, a mentalidade da época era outra, inclusive fica aqui o aviso, eu sempre dou esse aviso, mas eu acho que é meio desnecessário, mas eu vou dar de novo, né? A gente não pode julgar um filme dessa época com os olhos de hoje. Então, vivíamos em uma sociedade que era machista, era opressora, e isso não é problema do filme, isso é problema da mentalidade das pessoas da época. Então, se por acaso essa mentalidade está expressa no filme, isso é só um registro histórico, né? Mas não é um defeito do filme. E mesmo nessa época, a Cinderela ela é uma personagem forte, principalmente na relação dela com a madrasta. Muita gente transforma ela numa coitadinha, gente que não assistiu o filme, gente desinformada e ouso dizer burra, que transforma ela numa personagem coitada, que nunca fez nada contra a madrasta e que se transformou em coitadinha, e na hora que apareceu um príncipe, casou com ele para se livrar daquilo, e o príncipe resolveu o problema dela. Não é bem assim que a banda toca. A Cinderela, ela realmente sofre na mão da madrasta, das irmãs dela, mas percebe-se que ela não abaixa a cabeça, ela enfrenta, né? Ela se opõe à madrasta algumas vezes durante o filme, então se você acha que a Cinderela é uma personagem fraca, coitadinha, reveja o filme ou reveja seus conceitos. De maneira geral, eu acredito que tenha ficado bem claro o quanto Cinderela é bom. É um filme engraçado, divertido, emocionante, marcante, que com certeza merece o status de clássico atemporal que tem. É um filme um pouco longo demais, talvez, né? Mas isso não faz do filme um filme ruim. Ele é um filme maravilhoso, excepcional, excelente, que até hoje é um grande filme que envelheceu super bem e que é uma excelente opção de diversão para a criançada e para os adultos até hoje. Inclusive, cabe um adendo aqui que não tem nada a ver com o filme. Durante toda a minha infância, a Cinderela foi a minha princesa favorita da Disney, né? Depois eu comecei a crescer, comecei a ter contato um pouco maior com outras princesas que eu não assistia tanto filme, né? Mas aí, por exemplo, a Mulan, a Jasmine e agora as princesas modernas meio que subiram um pouco no meu ranking, né? Então a Cinderela deu uma caída, mas ela ainda tá no meu top 5, principalmente por causa da franquia, né? Como eu vou falar nos próximos vídeos no canal, a franquia de Cinderela é muito boa, né? A Cinderela 2 não é um bom filme, mas Cinderela 3 é sem dúvida um filmaço, né? E então isso contribui a eu ter um pouco mais de simpatia com a personagem, né? A Jasmine, por exemplo, que é uma personagem que eu só amo por causa do primeiro filme. No 2 e no 3 eles destroem ela, a Bela de A Bela e a Fera, a mesma coisa e etc, né? Então acho que isso conta um pouquinho a favor. Mas era só um comentário à parte, né? Cinderela, na minha infância, era a minha personagem favorita. Hoje, talvez seja a Moana ou a Raya. Eu acho que eu tô mais pra Raya, né, Raya? É nóis, Raya, bate aqui. Sai, parça.
Bom, por isso tudo que eu falei, para Cinderela eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta de Cinderela, a animação? Não gosta? Dentre os 3 filmes animados, você gosta mais desse, do 2 ou do 3? Comenta aqui embaixo suas opiniões. Entre o live action e a animação, qual dos 2 você gosta mais? Confesso para vocês que apesar de Cinderela ser um filmaço, nota 8, um grande filme, eu ainda acho que o live action é 0,5% melhor do que Cinderela. Eu não dou notas quebradas aqui no canal, vocês sabem disso, mas se eu dou um 8 para Cinderela, eu daria talvez um 8.2, 8.3 pro live action de Cinderela. Ele dá uma aprimorada no filme e não perde a essência maravilhosa que a animação clássica tem. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a de vocês. Toda opinião é válida aqui nesse canal. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, se inscreve aqui, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba. Se não gostou, deixa o dislike e se gostou, compartilha pros seus amigos. Fala, ó, tem um maluco aqui falando de Cinderela num canal besta lá no YouTube. Se você gostou do conteúdo, dá uma olhadinha em outros vídeos, né? Vai que você gosta mais, aí você dá uma fuçada aí e aproveita para me seguir nas minhas outras redes sociais e conhecer o meu canal secundário. Nessas 2 plataformas das minhas redes sociais no meu canal secundário tem mais conteúdo para vocês e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui, beleza? E é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Bib de Bob de Bull.